Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 20 de julho. Eu sou o Luciano Teixeira. E eu sou Carolina Franca. Está no ar mais um Jornal da Rede Alesp. Jornal da Rede Alesp. Bem, pessoal, o Jornal da Rede Alesp, na cobertura ao combate ao coronavírus, preparamos diariamente para você atualizações, todas as informações sobre a pandemia da Covid-19. Exatamente, são entrevistas com especialistas de diversos setores parlamentares e também a volta do Legislativo Paulista aqui via plataforma virtual, né, Luciano? Pois é, via plataforma virtual, na TV, né, também, enfim. No a gente está no YouTube. Pessoal, não tem desculpa para não acompanhar aqui os trabalhos do parlamento. Pois é, vamos começar o jornal, ó. Vamos conferir aí a programação das atividades parlamentares aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo nesta segunda-feira. Daqui a pouco, às 11 horas, reunião da Comissão de Segurança Pública e Assuntos Penitenciários, com a finalidade de apreciar a pauta com 16 itens. Às 16 horas, ato solene, a cultura e a lei Aldir Blanc no estado de São Paulo. Bem, o deputado Wellington Moura, do Republicanos, destinou uma verba por meio de sua emenda parlamentar voluntária para o reforço da saúde do município de Santos. A quantia de R$ 1 milhão já está disponível para uso da Secretaria Municipal de Saúde. O recurso chega no momento em que a Baixada Santista está sensibilizada e sendo bastante afetada pela pandemia de Covid-19. Essa quantia poderá ser utilizada em compras de insumos, realizações de exames, tratamentos, internações, cirurgias e reformas necessárias no Sistema Único de Saúde. Abre aspas. Conheço o município de Santos, sei como está a saúde pública na região. Nosso sistema de saúde passa por dificuldade atualmente. Essa verba será bem utilizada e, com certeza, trará melhorias significativas, fecha aspas, afirmou o deputado estadual Wellington Moura. Bem, pessoal, nós vamos agora dar um giro informativo via Skype com o nosso repórter trazendo aí muitas notícias durante essa edição do Jornal da Rede Alesp. Não é isso, Carol? Exatamente. A gente fala agora com o repórter Sérgio Everton. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Carol. Bom dia, Luciano. Tudo bem? Bom, uma manhã ótima, né? Tá friozinho, mas tá sol. Tá um sol bonito. Tá bom. Sol bonito, né? Rapaz, tá um sol gostoso. Mas tá friozinho ainda. A gente tá no inverno ainda, né? Não adianta. Tomara que continue assim, pelo menos friozinho, mas com sol, né? Com e aí sol. Ajuda bastante, né? Pois é, vocês acabaram de falar aí dos eventos, né? Da casa aqui, né? Nós temos aí, portanto, a partir das 11 horas, essa Comissão de Segurança Pública, né, Luciano e Carol, e Assuntos Penitenciários. Essa comissão hoje tem o propósito aí de apreciar, né, discutir, né, debater e votar esses itens aí. São 16 itens da pauta e às 16 horas, como disse o nosso Luciano aí, né, Luciano? Temos um ato solene, né, da cultura, que é aquela lei, né, Aldir Blanc, aqui no estado de São Paulo. A solicitante, inclusive, desse evento é a deputada professora Bebel. Mas vamos falar de sexta-feira, né? Sexta-feira nós tivemos aí tivemos um ato solene, viu, Luciano e Carol, também, na sexta-feira, que prestou homenagem à Junta Comercial aqui de São Paulo pelos seus 130 anos, né, de existência. Estiveram presentes aí autoridades, né, funcionários e representantes também de classes, né? Olha, esse evento ele aconteceu, né, como a gente sabe disso aqui na casa, né, todos os eventos, por causa dessa pandemia, está acontecendo aí em ambiente virtual, né? Esse evento foi presidido pelo deputado Itamar Borges, do MDB. A JUSCESP, né, que é a Junta Comercial aqui de São Paulo, ela foi criada em 1890, tá? E ela é responsável pelo registro de sociedades, né, empresas cooperativas, tradutores públicos e responsável também pelo registro de sociedade, né, de empresas, né, como eu disse agora, cooperativas,
armazéns gerais, enfim. E o deputado Itamar Borges, que organizou todo esse evento, né? Ele disse que a junta comercial, ela dá um show, palavras dele, né? Palavras do deputado Itamar Borges, por causa da inovação, né? E também da eficiência, né? Com que tem aí trabalhado em favor do desenvolvimento econômico aqui do nosso estado, né? Do estado de São Paulo. O Walter Yoshi, ele é presidente, né, da JUSCESP, da Junta Comercial. Ele afirmou que a instituição ela está cada vez mais aí se tornando, né, leve e digital, como tudo, né, Luciano e Carol? A partir desse momento aí, desse momento não, né? Nós estamos na pandemia aí há quase 100 dias praticamente. E a gente vai mudar, né? Isso vai ser mudado, a gente não vai mais viver como era antes, né? Principalmente no campo profissional. Então, tudo aí digital, tudo através da internet, né? Claro que tudo vai se adaptando, né? Isso aí é fato, não tem o que fazer, né? São novos tempos, né? Então, depois dessa pandemia, não vai ser mais a mesma coisa do jeito que a gente trabalhava e a gente está mostrando isso aí até através também, né, da nossa Assembleia Legislativa. Você está vendo que tudo está através aí de internet, né? Claro que vão ser adaptações ainda, né? Precisa se adaptar bem, né, a esse novo sistema de trabalho, esse novo tipo de trabalho que a gente vai ter, não só no campo jornalístico, mas praticamente, né, em todas as áreas aí. Então, o Yoshi disse que, né, está se tornando leve a junta comercial e se transformando quase tudo aí em digital, caminhando cada vez mais rumo à inovação e também à modernidade. Quer dizer, tudo vai ser aí, né, inovado e moderno, né? Isso é claro, né? E durante esse evento foi exibido um vídeo também institucional com a participação do nosso governador João Dória, que salientou, né, o bom serviço do comércio, indústria e serviço, ciência e tecnologia em todo o nosso estado. Da mesma forma, também, quem participou desse ato solene, o Luciano e Carol, foi o nosso presidente, né? Deputado Cauê Macris, né, do PSDB. Ele afirmou que a JUSCESP ela tem um papel fundamental na vida empresarial e também na economia paulista, além de uma importante função social, né, regulatória. O presidente também participou desse evento, juntamente, como eu disse agora, com o nosso governador João Dória. Ô, Luciana e Carol, por enquanto, nesse bloco é isso que eu tenho para falar, mas eu volto aí no segundo bloco do jornal com mais informações também de um outro evento que aconteceu na sexta-feira, ok? Tá certo, Sérgio. Obrigado. Aí o Sérgio vai entrar hoje no jornal algumas vezes. Muito obrigado aí pelas informações. Daqui a pouco você volta aí com mais informações aqui da Rede Alesp. Obrigado aí pelas informações. Imagina, até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Então, falando aí, né, dessa segunda-feira, né, a gente viu aí, tá uma segunda-feira de sol, né, bacana e tal. Sérgio falou aí das atividades aqui da casa, né, para hoje, né, a Assembleia voltou com tudo, né, já está acontecendo, todas as comissões estão acontecendo normalmente, de forma virtual, mas é uma situação que veio para ficar. Eu acho que depois vai ficar híbrido e tal, né, o pessoal estava conversando com algumas pessoas, assim, que falaram aí da volta em lugares que já estão voltando fora daqui do país. E diz que não vai ser esse mundo novo, não vai ter uma mudança tão radical. O velho normal vai voltar um pouco também. É lógico que a gente vai ter a opção de ter essa questão digital também. Isso vai ser algo muito utilizado, né? A gente viu que é possível usar essa tecnologia aqui na casa, em outros lugares, em outros... Já era uma expectativa, né, Luciano? Essa aceleração, a gente levar esse mundo cada vez mais por virtual, mas a pandemia fez acelerar esse processo todo. A gente já estava mesmo com uma expectativa. Vários setores viram que o home office também pode ser benéfico, né? Eu tenho até um caso na minha família, meu primo trabalhava pessoalmente, ia até o escritório,
hoje, com a volta com a reabertura dos escritórios, eles preferiam... Escritório de advocacia? Não. Eram de administração. De administração. Mas ainda assim, mesmo com a retomada, com a reabertura desses escritórios, eles optaram por deixar os funcionários trabalhando em home office, porque eles viram que funcionava também trabalhando em casa, né? Tendo uma disciplina, tendo um bom equipamento e também o comprometimento do funcionário e da empresa, dá sim para manter esse trabalho em casa, né? Remotamente. E a gente, os escritórios, assim, escritórios de advocacia, de atividades administrativas, eles foram os primeiros a poder voltar. Eles puderam voltar junto com as concessionárias de veículos. Isso aconteceu lá no início de junho. Se eu não me engano, foi dia 5 de junho que eles puderam voltar, né? Mas muitos estão optando por não ter essa volta nesse momento, assim, até porque o número de casos ainda está muito grande. Sim. E aí a perspectiva é de que esse segundo semestre ainda, né, tenha um número de casos elevado. Muitos só vão voltar de forma presencial mesmo, contudo, só o ano que vem. Outros estão voltando com 20%, ou estão optando, as pessoas com mais de 60 anos, por exemplo, não estão voltando para esses locais. Os grupos de risco, né? Exatamente, né? Então, e é benéfico mesmo, tanto para o funcionário, que pode ter essa questão de se deslocar, às vezes, não mora próximo ao emprego, próximo do local de trabalho, e também facilita isso. As empresas, nesse período, não são obrigadas a pagar o vale transporte, apenas quando há esse deslocamento. Mas isso também pode ser uma economia, né, para a empresa, para um funcionário também, uma questão de qualidade de vida, poder não passar 2 horas no transporte público. A gente sabe que, às vezes, a gente encontra esse transporte público lotado. Então, é uma opção aí viável, e a Assembleia Legislativa também ainda não retomou os trabalhos presencialmente, os deputados, né, as comissões e também os atos solenes e todos os eventos aqui. Então, eles tiveram essa opção agora de fazer as comissões, os debates, né, que você pode acompanhar aqui na TV e também no YouTube, de forma online. A gente também mudou a nossa programação, né, Luciano? Tem o Alesp Conecta, o Tribuna Virtual, tudo para a gente... Conexão Legislativa. O Conexão Legislativa, o Ideias e Debates, tudo isso para a gente continuar levando muita informação de maneira virtual, mas com qualidade para vocês. E você estava falando aí de transporte público, né? Alguns lugares, sabendo dessa dificuldade do transporte público, já estão oferecendo outros tipos de transporte. Esse transporte por aplicativo, para os funcionários, por exemplo, né? Então, eles estão disponibilizando isso para que a pessoa não pegue, nesse momento, o transporte público. A gente sabe que está no momento de flexibilização das atividades, mas ainda temos muitos casos, muitas mortes, muitos novos casos, né, de Covid-19 ainda, né? Então, quer dizer, a gente vai entrar agosto, setembro, outubro ali, né, dentro dessa perspectiva. Temos entrevista aí no ar, pessoal? Tá bom, vamos lá. Bem, a semana começa com uma boa notícia no combate à Covid-19. A partir dessa segunda-feira, voluntários de 6 estados vão receber as doses da vacina do laboratório chinês Sinovac, chamado Coronavac. A aplicação faz parte da terceira fase de testes de comprovação da eficácia do produto e é liderada no Brasil pelo Instituto Butantan, em São Paulo. Ao todo, são 9 mil pessoas vão participar da testagem em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e Distrito Federal. O Instituto Butantan não divulgou quantas pessoas fazem parte dessa primeira fase do ensaio clínico. E o infectologista-chefe da Universidade Estadual Paulista, Alexandre Naime Barbosa, considera o momento promissor, mas alerta que prometer qualquer prazo ainda é prematuro. Segundo ele, temos que aguardar todas as etapas para ver se as pessoas vão ter o correlato de imunidade. Tá. Se a gestão não aguardar as etapas cruciais se a gente não aguardar as etapas cruciais para determinar a eficácia, acabamos entregando um produto que não vai atingir o que todos esperam, né? Abre aspas, fecha aspas aí agora com o que ele disse. Caso a terceira e última fase de testes ocorra como esperado, a vacina pode ser aprovada em novembro
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Já há um acordo para que, assim que a vacina for aprovada pela Anvisa, a Sinovac envie 50 milhões de doses ao Instituto Butantan. A meta é fazer a imunização pelo Sistema Único de Saúde no início de 2021. Quer dizer, pode ser uma boa notícia, né, Carol? Porque a partir do momento que a gente vai ter 50 milhões de doses, né, as pessoas vão poder se imunizar, as atividades podem voltar ao normal, né? Muitos locais só vão voltar às atividades normais, eles falam isso, depois que tivermos uma vacina e as pessoas estiverem vacinadas, né? Exatamente, Luciana. É uma expectativa, né, essa vacina do laboratório chinês em parceria aqui com o governo do estado de São Paulo. Agora eles estão nessa fase de teste com os 9.000 voluntários da área da saúde. Então, a gente está com essa esperança, mas ainda assim, a expectativa é que só no início de 2021 seja disponibilizado no Sistema Único de Saúde aqui do Brasil. Então, o que é algo muito rápido. Rápido, né? É muito se rápido. for comparar, né? A vacina mais rápida, acho que do mundo, foi 4 anos. Né? A vacina geralmente demora uma década para ela ficar pronta, né? Então, tem que ver a eficácia da vacina, mas a princípio, né, vai ser um avanço aí em termos de vacina, né? Exatamente, uma mobilização do mundo todo, de toda a comunidade científica do mundo todo, para conseguir encontrar um remédio ou uma vacina eficaz contra o coronavírus. Então, gente, vamos agora para a entrevista aqui na Rede Alesp. O jornal Rede Alesp conversa agora com a Aline Cardoso, ela é secretária municipal de Desenvolvimento Econômico e nos fala sobre vagas de emprego. Bom dia, secretária, seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, vocês estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo bem, secretária, estamos sim. Secretária, quais são as maiores demandas, né, desse momento aí de coronavírus, de momento de pandemia? O que a gente tem de vagas aí? Quais são as vagas que estão pedindo mais pessoas, que estão demandando mais profissionais, de uma maneira geral? Bom, primeiro dizer que a gente passou por um momento de adaptação, né? A gente teve que fechar os serviços do CAT no primeiro momento, depois a gente se adaptou para ter a oferta de vagas online, com processos seletivos online, e também presencialmente atender o seguro-desemprego e o auxílio emergencial que nós ajudamos as pessoas a se cadastrarem. Em termos de vaga, nós tivemos nesse período de pandemia a oferta de 13 mil vagas. Foi até bastante surpreendente tanta vaga num período tão difícil. E nós conseguimos vagas na área de saúde, na área de supermercado, na área de telemarketing e serviços administrativos, inclusive com uma curiosidade, muitas vagas sendo oferecidas para prestação de serviço em home office, que é uma inovação bastante interessante. E, secretária, qual que é o procedimento, então, para cadastrar, né? Para quem tem interesse nessas vagas, fazer o cadastro e ter acesso aí às vagas disponíveis? Nesse momento em especial, hoje, dia 20, a gente está com um processo seletivo aberto em homenagem ao Dia da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. Então, nós estamos com cerca de 400 vagas abertas e empresas que têm interesse em valorizar a diversidade, portanto, contratar mulheres negras, mulheres de minorias latinas para trabalhar. Então, as pessoas devem entrar no site do CAT, né? Tem um link de acesso, enviar o seu currículo online, vai haver uma pré-seleção desses currículos e as pessoas que passarem para a próxima fase vão ser chamadas para um processo, que já é o segundo nível, para um processo presencial no CAT, dia 23. Então, tem que mandar entre hoje e amanhã os seus currículos, as mulheres que tiverem esse perfil, para serem chamadas para a próxima fase. Qual que é o endereço? Como que as pessoas fazem isso pela internet, de uma maneira geral? Pode entrar no portal do CAT, cat.prefeitura.sp.gov.br, cat.prefeitura.sp.gov.br, ou nas redes sociais da própria secretaria, que é SPSMDET, né? E ali vai ter o link para ela se cadastrar. Então, vamos reforçar o site, né, Carol? cat.prefeitura.sp.gov.br, cat.prefeitura.sp.gov.br. Isso mesmo, né, Aline? Ou Aline? as redes sociais da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. Se a pessoa escrever Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, já acha a nossa rede social. sp.smdet, né?
Exatamente. Vai lá, Carol. Vamos lá. E eu queria que você falasse um pouquinho mais, então, dessa ação, né, do Dia Internacional da Mulher Negra e Latino-Americana, que é comemorado agora no dia 25 de julho. Então, é uma disponibilidade de vagas para o público feminino? Já tem algum perfil, no caso, das vagas? Quais são as demandas, os locais que estão precisando dessas funcionárias? Nós temos vagas em vários lugares da cidade, né? São várias empresas disponibilizando essas 400 vagas. Tem vaga em supermercado, tem vaga em call center, tem vaga para limpeza, tem vaga para administrativo. São especificamente vagas para as pessoas que têm nível fundamental ou médio, pessoas que não tiveram a oportunidade de ter uma formação num nível superior, mas que têm aí também muita vontade de trabalhar, então podem nesses setores trabalhar em vagas que vão até R$1.500, e elas vão poder, então, se cadastrar pelo site, depois ser chamadas para o processo seletivo. Né? Como eu disse, uma ação de inclusão, uma ação de oportunidade para as mulheres que muitas vezes são as primeiras vítimas, né, no momento de crise do desemprego. Então, a gente está dando aí esse empurrãozinho para essas 400 mulheres. E tem uma outra coisa bacana que a gente está fazendo também, né, com essa temática da inclusão da mulher negra no mercado de trabalho, que é uma live que nós vamos fazer na página da Secretaria, essa que a gente acabou de citar, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, uma live sobre superação no mercado de trabalho. Nós vamos ter 3 mulheres negras conosco, que vão contar a trajetória delas, mas também como que elas apoiam outras mulheres. Né? Uma é a nossa diretora do mercado de trabalho, Vanessa Ribeiro, a outra é a secretária de empreendedorismo do governo do estado, Jandaraci Araújo, e a outra é a Verônica Machado, que tem uma ONG que trabalha na qualificação profissional de mulheres e jovens. Então, acho que assim, é um momento, acima de tudo, de reflexão, para a gente pensar na inclusão e nas oportunidades que a gente deve dar às pessoas que, por acaso, não têm conseguido se incluir, mas que estão nessa característica da mulher negra latina, e um empurrãozinho, né? Mostrar o caminho para ver como elas podem superar as dificuldades e serem aí também vencedoras no mercado de trabalho. Secretária, a senhora está falando num assunto que é um assunto importante para muitos empregadores hoje em dia, que é a questão da diversidade. Eu queria que a senhora falasse um pouco mais sobre isso, sobre as vagas de emprego, né? A quantidade de pessoas, de empresas contratando. Essa questão da diversidade, ela é importante sobre que aspectos e como é que está isso assim num local que disponibiliza vagas de emprego de uma maneira geral? Bom, a questão da diversidade, assim, é uma questão também de consciência e de justiça social, né? É um tema que a gente precisa pensar como as pessoas que são diferentes de nós devem ter acesso à mesma oportunidade que nós, seja por uma questão de gênero, de raça, de perfil socioeconômico, de escolaridade, quer dizer, como é que a gente consegue ter um mercado de trabalho que traz oportunidade para todos? Então, no primeiro momento, já uma questão de justiça social, né? Mas tem um outro tema que hoje tem sido muito estudado no ambiente corporativo, que é a questão do benefício concreto, né? Matemático, econômico, financeiro que a empresa pode ter. É comprovado hoje que a empresa que tem mais diversidade, ou seja, que tem pessoas diferentes, com diferentes origens, classes sociais, gênero, raça, essas empresas hoje elas têm mais lucratividade. Tem estudos internacionais que mostram que a performance das empresas que têm mais diversidade é melhor do que a performance das empresas que não incluem a diversidade nas suas políticas. Então, a gente fica muito feliz em ver essa evolução, né? Ainda é o começo, a gente precisa que mais empresas reflitam sobre isso, mas a gente fica muito feliz em ver o começo desse movimento e apoiar as empresas que estão buscando essa diversidade e as pessoas que se enquadram nesse perfil para se beneficiarem dessas oportunidades. E, secretária, quanto ao acesso das pessoas com deficiência, né? A gente sabe que tem uma lei que obriga as empresas a terem uma porcentagem de pessoas com deficiência no seu ambiente de trabalho. Como que está essa demanda? Vocês conseguem fazer um link com essas pessoas? Vocês conseguem visualizar como que está o cenário hoje das empresas, se elas estão cumprindo essa lei?
Nós recebemos muitos relatos ao longo dos últimos anos de que as pessoas com deficiência não achavam as vagas, apesar de haver uma obrigação legal, né, dessa cota de 5%, e as empresas, por sua vez, às vezes também diziam que abriam a vaga e não tinham candidatos. Então, junto com a Secretaria da Pessoa com Deficiência, o secretário Cid Torquato, nós da Secretaria do Trabalho criamos um mutirão chamado Contrato SP, focado nas pessoas com deficiência. Já fizemos 8 edições desse mutirão específico para as pessoas com deficiência e recebemos, assim, milhares de vagas e milhares de pessoas. Então, a Prefeitura de São Paulo virou, nesse tema, um ponto de encontro. A gente fala para os trabalhadores que estão buscando uma vaga específica para pessoa com deficiência, que agora eles sabem encontrar, aonde encontrar, e para as empresas que estão oferecendo, que agora elas sabem aonde oferecer. Então, através dessa iniciativa, com 8 edições, já foram vários milhares de pessoas que se encontraram entre o trabalhador e a vaga, e nós, então, temos hoje um perfil de mais acesso às oportunidades. Existe ainda um déficit, apesar da gente ter melhorado esse encontro, muitas vezes as cotas não são cumpridas, né? Há casos onde a empresa realmente não faz a sua parte, e esses casos devem ser fiscalizados pelo Ministério do Trabalho, mas há casos também onde a empresa faz a sua parte e não consegue achar o trabalhador. Então, fica a dica aqui para a pessoa com deficiência, que ela não se desestimule, não se desmotive, que ela continue buscando essas vagas, porque muitas vezes aparecem. E nós, em breve, esperamos aí, dentro de algumas semanas ou meses, já anunciar quando nós vamos conseguir fazer de novo um mutirão para fazer esse ponto de encontro entre as pessoas com deficiência e as empresas que estão contratando. Aline, em virtude da pandemia, houve aumento aí do desemprego, fechamento de empresas, queda na arrecadação. Como é que a senhora enxerga aí a retomada da economia de vagas de emprego nesse ano e também em 2021? Olha, a gente ainda não tem clareza do tamanho do estrago, para ser muito franca. A gente já tem alguns indicadores, inclusive o governo federal demorou bastante para disponibilizar, mas já foi disponibilizando, né, mostrando o aumento do desemprego, a busca pelo seguro-desemprego, mas a gente sabe que, infelizmente, essa é só a pontinha do iceberg. Vão aumentar os números de desemprego e de empresas fechando, e por isso, então, o poder público, em todas as esferas, estadual, municipal e federal, devem se estruturar para ampliar o atendimento aos trabalhadores e aos empreendedores. É exatamente isso que a gente tem feito no município de São Paulo. Apesar de não termos todas as ferramentas que gostaríamos e todo o recurso necessário, a gente está se empenhando para ser, primeiro, um canal para que os benefícios do governo federal e do governo estadual cheguem ao trabalhador e ao empreendedor. Como exemplo disso, eu posso citar justamente o nosso serviço de apoio ao cadastro no auxílio emergencial, que é uma política federal, mas que o município ajudou a chegar aos trabalhadores, e também o Banco do Povo, né, que tem um microcrédito para os empreendedores, é uma política estadual, mas nós fizemos uma parceria para fazer chegar ao microempreendedor. Então, a nossa primeira missão como município, já que nós estamos mais perto do cidadão, é ser um canal para escoar, para fazer chegarem os benefícios dos outros entes ao trabalhador, ao empreendedor paulistano. Agora, fora isso, nós estamos estruturando, a pedido do prefeito Bruno Covas, uma política de apoio à retomada, onde a gente olha primeiro para a Prefeitura de São Paulo como um fornecedor de oportunidades, né? Nós temos aí milhões de reais que vão ser disponibilizados em oportunidade nos próximos meses, através, por exemplo, de compras públicas, né? O empreendedor pode fornecer serviços ou fornecer produtos para a prefeitura, então esse já é o primeiro mecanismo de apoio. Fora isso, nós estamos ampliando e fortalecendo as políticas de apoio à qualificação profissional e à colocação no mercado de trabalho para os trabalhadores, mas também as políticas de formalização e capacitação para os empreendedores. Quer dizer, já tínhamos muita coisa acontecendo, vamos ampliar. Estamos também buscando soluções, facilitar o acesso às soluções de crédito, porque temos muito relato de pequenos, micro, médios empreendedores que não conseguem, embora a prefeitura não tenha recursos próprios para oferecer crédito para essas pessoas, ela é uma intermediária para fazer facilitar, desburocratizar o acesso ao crédito. E também algumas outras iniciativas sociais,
como ampliação das frentes de trabalho, para ter mais vagas para aquele trabalhador que está fora do mercado há muito tempo, fazer um serviço para a prefeitura, ampliação também de programas de contratação, por exemplo, de cozinheiras para fazer marmita para as pessoas mais vulneráveis, ou costureiras para fazer máscara, etc. e tal. Então, ampliando os serviços de canal, os serviços econômicos e os serviços sociais, a gente vai poder impulsionar. Agora, baseado nas experiências de outros países que já passaram, que já estão à nossa frente na pandemia, a gente sabe que a reabertura da economia, né, que nós estamos vivendo aí há cerca de um mês, né, reabrir o comércio, reabrir shopping, reabrir loja, reabrir escritório, ela não é sozinha suficiente para reaquecer a economia. A reabertura está acontecendo e, na sequência, vem a retomada com todo esse apoio da prefeitura e todo um esforço coletivo para melhorar. A gente sabe que deve demorar pelo menos um ano, talvez até mais, para a gente voltar a economia para os patamares anteriores. Secretária, a gente sabe que tem muita empresa falindo. Outro dia a gente estava conversando, sexta-feira, se eu não me engano, eu estava conversando aí com um representante do Sindicato Nacional dos Shoppings. Eles estavam me dizendo que dos 105 mil lojistas que existem hoje, 12 mil não devem voltar às atividades tão cedo. A gente sabe que vai ter um desemprego grande, as empresas já estão com problemas agora durante a pandemia, elas vão deixar de funcionar durante a pandemia, mas a gente sabe também que outras empresas que vão conseguir se segurar durante a pandemia, durante esse período de isolamento. Depois também elas vão ter problemas financeiros, muitas vão fechar um pouco mais ali para frente, lá para o final do ano, início de 2020. Então, parece que, segundo os economistas, né, que a gente conversa sempre aqui, é que a atividade econômica ela ainda vai passar por maus momentos aí nos próximos meses, e isso vai se refletir, inclusive, lá em 2021. Eu queria saber como que a Secretaria vai se preparar, como que a Secretaria está se preparando para esses momentos que vão acontecer aí, que estão acontecendo durante a pandemia e que vão acontecer depois também. Bom, como eu já disse, nós estamos ampliando os nossos serviços de apoio ao trabalhador e ao empreendedor, especialmente estando mais disponível, mais acessível. Criamos atendimentos presenciais que vão entrar em campo agora no próximo mês, mas também telefônico para as pessoas poderem ligar e pedir um suporte. Quer dizer, nós somos um grande meio de apoio ao trabalhador. E ao empreendedor. Acontece que nós não temos, enquanto prefeitura, a disponibilidade de recursos necessários para ser um provedor de dinheiro para o mercado, né? Então, a prefeitura ela sofreu também financeiramente perdas da ordem de 9 a 10 bilhões de reais de arrecadação. Então, as pessoas não podem esperar que a prefeitura aporte soluções diretas, né? A gente não consegue, até pela legislação não pode ter uma transferência de renda, como teve o governo federal lá com R$600, ou a gente não tem crédito nosso, mas justamente o que nós estamos fortalecendo na nossa administração, a pedido do prefeito Bruno Covas, é a capacidade de facilitar o acesso às soluções existentes, né? Por exemplo, estamos negociando com bancos privados mesmo. Como é que a gente pode reduzir a burocracia e a exigência de garantias ou de papelada e tal? Por quê? Porque como nós temos o contato com esse empreendedor, nós conhecemos ele de perto, nós atendemos ele há meses, nós somos uma espécie de um fornecedor de informações sobre ele. Nós fazemos um certo aval, ainda que não seja um aval financeiro, mas um aval da empresa, mostrando que ela é confiável. Então, através desse tipo de serviço, quer dizer, facilitar, desburocratizar e baratear o acesso às soluções, a gente acredita que nos próximos meses vai conseguir ajudar bastante os empreendedores. E também na qualificação. A gente traz para os empreendedores uma visão de como otimizar o seu negócio, como melhorar, né? Melhorar o fluxo de caixa, melhorar o marketing, o acesso a clientes. A grande verdade é assim, não existe uma solução milagrosa. Nem a Prefeitura de São Paulo, nem o governo brasileiro, nem o governo de outro país conseguiu impedir, vamos dizer assim, a crise. Mas a gente pode minimizar o sofrimento, minimizar os problemas para as pessoas passarem pela crise com um apoio maior. E lembrando também que, nesse momento de crise, existe uma máxima no empreendedorismo que é o seguinte: aonde há problemas, há oportunidades de negócio.
Esse momento de crise também tem trazido à tona algumas oportunidades novas que a gente sugere que as pessoas parem para observar, para analisar. Né? Novos negócios na área de logística, novos negócios na área digital, novos negócios na área de apoio ao bem-estar, à qualidade de vida e ao equilíbrio emocional das pessoas. Né? Novos aplicativos têm surgido, até para ginástica em casa, coisas assim. Parece bobagem, mas são aí milhares de pessoas que têm também olhado para a crise como oportunidade de novos caminhos de negócio. E esse é um apoio que a gente também pode dar, ajudar as pessoas a entenderem, né, apesar de todos os problemas, aonde que hoje tem oportunidades de novas frentes de negócio. Tá certo. O Jornal da Rede Alesp agradece aí a secretária Aline Cardoso, secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, que nos falou aí sobre vagas de emprego. Muito obrigado pela participação aqui no Jornal da Rede Alesp, secretária. Obrigada. Obrigada, até a próxima oportunidade. Bem, pessoal, em mais uma reunião da CPI das Fake News, o trabalho foi intenso, com mais de 3 horas de duração. O presidente da comissão, o deputado Caio França, do PSB, convocou 3 sessões extraordinárias. Na primeira etapa, os deputados apreciaram 16 itens da pauta. Os membros da comissão fizeram convites para empresas das principais redes sociais. Requerimento 2 requer, nos termos regimentais, sejam convidados representantes das redes sociais e aplicativos de comunicação, Facebook, WhatsApp, YouTube, Twitter, para que compareçam a esta CPI na finalidade de explanarem sobre como o problema das fake news vem sendo tratado por essas plataformas digitais e quais medidas estão sendo adotadas para combater a disseminação de notícias falsas. Requer, nos termos regimentais, que seja requisitado junto ao Facebook um relatório contendo 1. Qualificação civil do usuário ou da conta comercial. 2. Nome utilizado como identificador na página da rede social. 3. Informações encontradas que motivaram a retirada da página da rede social. 4. Histórico dos metadados contendo o horário completo, com fuso horário dos acessos e os endereços IPs utilizados por estes usuários com a porta lógica. 5. Conteúdo disponível na conta relacionada às eleições de 2018 no estado de São Paulo. A respeito das 196 páginas e 87 contas de usuários que foram apagadas ou suspensas de suas redes sociais em julho de 2018, por iniciativa unilateral da empresa, com o objetivo de auxiliar na investigação desta CPI durante o processo eleitoral de 2018. Na segunda sessão, os parlamentares ouviram o advogado Maurício Januzzi, que falou sobre o conceito de fake news em relação aos crimes contra a honra que existem no Código Penal. Ele esclareceu que, por enquanto, esse crime existe na legislação eleitoral. Já há uma previsão legal, e isso que é importante, de criminalização de fake news. Né? Ou seja, fake news é crime. E aonde está previsto esta criminalização das fake news? Num contexto que nós chamamos de um contexto eleitoral. A Lei 13.834 de 2019, né, ela inseriu o artigo 326, letra A, no Código Eleitoral Brasileiro, cujo texto legal, cuja tipificação do crime das fake news é a seguinte, artigo 326, letra A. Dar causa à instauração de uma investigação policial, de processo judicial, de investigação administrativa, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa, atribuindo a alguém a prática de um crime ou de um ato infracional de que sabe inocente, com a finalidade eleitoral. Ou seja, esse artigo 326A foi incluído por essa Lei 13.834 de 2019 no nosso Código Eleitoral brasileiro. O Código Eleitoral ele trouxe como preocupação que esta fake news, né, como uma fake news não propriamente dita, mas uma denunciação caluniosa fake news, e a sua propagação fosse decisiva para que aquele candidato, ou às vezes não é o próprio candidato, às vezes é
alguém que tenha afeições por aquele candidato, que é entusiasta daquele candidato, possa fazer isso em nome dele, pratique este crime. Bem, pessoal, nessa primeira fase da CPI, os parlamentares definiram por receber convidados para conceituar o que são fake news e quais as consequências jurídicas. Na próxima sessão extraordinária, os convidados são o professor doutor Paulo Hortelado e o professor doutor Wilson Gomes. Ambos os convidados vão aí tratar das fake news sobre o aspecto social e da privacidade. A CPI das fake news acontece todas as sextas-feiras, a partir das 10h30 da manhã, e são transmitidas aqui, ao vivo, na Rede Alesp. Jornal da Rede Alesp. Bem, pessoal, o Jornal da Rede Alesp conversa agora com o deputado Adalberto Freitas, do PSL. Ele nos fala aí sobre a CPI do transporte escolar. Bom dia, deputado. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Caroline. Bom dia, Luciano. Deputado, tudo bem? Muito obrigado aí por estar presente mais uma vez aí. Obrigado pelo convite, por participar desse importante jornal de vocês. A todo o pessoal também da Rede TV Alesp aí que tem nos prestigiado. Secretário, fala um pouco para a gente, né, da importância da CPI do transporte escolar nesse momento. O que vocês estão apurando? Dados gerais aí para a gente, por favor, da CPI. Na realidade, assim, nós fizemos uma primeira reunião na semana passada para compor os membros dessa CPI, né? Então, tem vários parlamentares que interessam pelo tema. Eu fui um dos parlamentares que interessou pelo tema, e nós tivemos uma primeira reunião para a gente montar aí os membros, né, que vão compor essa CPI. Escolhemos o presidente, eu fui eleito como vice-presidente, e agora nós estamos aguardando aí, né, a indicação do relator para poder montar e aí sim fazer uma próxima reunião. Na realidade, essa comissão ela foi criada através de um requerimento de 2019, de março de 2019, né? E foi agora foi concretizada aí pelo ato agora em 2020. Então, ela foi criada por esses parlamentares que vão compor, né? E acredito que seja muito importante que existe, assim, em 2019 nós estávamos em crise, né? Mas havia já um problema que foi detectado aí nas questões dos transportes escolares. E aí, obviamente, alguns parlamentares na ocasião entraram com requerimento e agora se concretizou essa CPI que deve aí, nos próximos dias, ter uma próxima reunião, né, para poder começar a debater aí todos os assuntos referentes ao tema. Perfeito. E, deputado, o senhor disse que já tem uma previsão de uma próxima reunião, né? Sabemos que a CPI ainda está no início, houve apenas essa reunião para eleger o presidente, que é o deputado Rodrigo Moraes do DEM, e o vice-presidente, que é o senhor do PSL. Você pode nos adiantar qual que será a próxima reunião, quando vocês já têm uma data, e se vocês já estão trabalhando no relatório de trabalho, as pessoas que vocês devem ouvir? Ainda não. Como eu falei, como tivemos só a primeira reunião, e um ente importante, um membro importante dessa CPI será o relator, né? E o relator ele vai ser acertado aí, né? Indicado ainda essa semana. Após ser indicado o relator, e aí sim vamos ter a primeira reunião de trabalho. E acreditamos aí nos próximos 10 dias aí, que os dias já deve estar pronto isso daí, tá certo? Porque entre a CPI nós temos também a semana a votação importante aí de projetos, né? Então não é assim bem na velocidade que a gente gostaria, mas nós vamos com certeza aí nós vamos estar conversando aí, apesar de não estarmos trabalhando assim na CPI, estamos conversando com o presidente, né? E com certeza daqui a pouco, mais uns dias, nós vamos ter já uma previsão aí do início dos trabalhos. Deputado, quais são os pontos aí mais importantes a serem esclarecidos nessa comissão? Bom, o primeiro ponto esclarecido, né, que a gente tem que ver assim, qual é a origem, por que foi criada essa comissão, né? Essa comissão se baseou em um levantamento realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Foi feita uma pesquisa, né, em 251 escolas municipais de 216 cidades. E aí foram apontadas irregularidades, né, desde a questão da inspeção dos veículos de transporte escolar,
como também informações sobre os condutores dessa frota de veículos, né? E ainda informações sobre a frota em si, né? Então, assim, e foram constatadas várias irregularidades. Eu vou citar algumas, né? Se você me permitir, eu vou citar algumas irregularidades. Claro, deputado, claro. Fica à vontade, fica à vontade. Espaço do senhor. Né? A inspeção de veículos de transporte escolar. Bom, primeiro, assim, os alunos, né? Os alunos, em 2019, os alunos que fizeram a requisição para usar o transporte escolar, 3,75% não obtiveram aí o benefício. Então, tem que ver por que não teve o benefício, tá certo? Tem que ser investigado. Sobre a inspeção dos veículos de transportes, 22,8% não tinha acompanhamento do monitor. E tem que ter um monitor, né? O veículo sem a identificação daquela amarela que está no carro, com a palavra escolar, 10% não tinha isso aí. Veículo sem cinto de segurança, né? Também não tinha 16%. Veículo sem extintor, ou extintor fora do prazo de validade, 20%, né? Veículo com condições inaceitáveis de utilização, os pneus, 13,7%. Veículo em más condições de uso, 23%. Veículos sem tacógrafo, que são auferidos pelo Inmetro, 15%. Isso na questão da inspeção de transporte escolar. Agora, sobre os condutores, né, que levam nossas crianças, né? Os condutores que cometeram infração grave ou gravíssima, ou que são reincidentes em infrações médias nos últimos 12 meses, 70% dos condutores tinham esse problema. Condutores que não possuem comprovação de curso especializado, 54%. Condutores que não apresentavam sistema negativo do registro de distribuição criminal, que é importante nós sabermos, né, quem está levando nossas crianças. 28% desses condutores não tinham certificado. E aí, por último, o último quesito que foi alvo da pesquisa, né, pela CPI, foi informação sobre a frota. Ou seja, o pagamento de seguro obrigatório do veículo, 24%. O pagamento de PVA, 38% não tinha pago. O seguro obrigatório, 40% não estava acertado. O veículo tem que ser submetido a uma inspeção semestral junto ao Ciretran. 47% não foram submetidos a essa inspeção, né? E também ao Ciretran, que tem que ser também uma inspeção semestral, 27% dos veículos não estavam. Então, resumindo tudo isso, que foi apontado pelo Tribunal de Contas, né, a gente vê que tem muita coisa errada, né? Desde a frota, né, a inspeção do veículo e sobre os condutores. Se está dessa forma, então depois dessa pesquisa do Tribunal de Contas, com essas irregularidades todas, não haveria outro caminho a não ser abrir uma CPI para ver o porquê que não estão agindo de acordo com as normas que foram estabelecidas para tal. Principalmente, eu sempre levo em consideração, principalmente quando trata-se de transportar o futuro do nosso país, o futuro da nossa pátria, que está na mão aí do transportador escolar. Então, realmente, sim, tem que ser visto, tem que ser apurado, e quem estiver cometendo irregularidade tem que ser punido, e nós temos que dar exemplo, que nós temos que cuidar de nossas crianças. O que o senhor está dizendo aí pelas estatísticas que o senhor citou é algo muito grave, né? Quer dizer, o transporte, a gente leva, enfim, as pessoas que confiam os filhos a esses transportadores, os filhos estão correndo um risco muito grande, né? Pelo que o senhor está falando aí das estatísticas que o senhor passou aí para a gente, é algo muito sério, algo que tem que ser apurado, né? Extremamente sério, porque foi bem colocado, Luciano. As nossas crianças, os nossos filhos, são bem maior que nós temos, não é isso? A nação precisa de cuidar bem das nossas crianças, que vão ser o futuro, vão tocar esse país para nós, e nós lutamos, nós como pais, como avós, eu sou avô, né? Eu tenho aí os 7 netos, saindo para 8 netos agora, a gente tem que cuidar das crianças, que é o bem maior que nós temos, né? A sociedade também é o bem maior da sociedade, cuidar do futuro que vai vir, né? E um país que não cuida do futuro, né, é um país que está fadado aí ao fracasso.
E, deputado, vocês já sabem quem vocês devem ouvir? Vocês pretendem ouvir o pessoal, tanto os representantes dos transportes, alguns representantes da população, exatamente essas pessoas que confiam seus filhos? Olha só, Carolina, eu peço aí, como eu falei no começo, foi muito recente, nós não tivemos nenhuma reunião de trabalho ainda. Isso, né? O nosso presidente, com certeza, é o Rodrigo Moraes, o deputado Rodrigo Moraes, é extremamente capacitado para isso, né? Vai ser uma determinação dele para dirigir como vai ser os trabalhos, né? Após a escolha aí do relator. Aí sim eu poderia te dar responder essa pergunta com a maior claridade possível, né? Ainda não foi definido ainda, mas vai ser definido. E logo que for definido, eu faço questão aí de, se vocês deram oportunidade, aí a gente passa para vocês essa informação. Até então aí ainda não está sendo, porque nós não temos nenhum reunião de trabalho ainda. Então não há uma diretriz ainda. Isso vai ser cliente aí, será nos próximos dias aí, o deputado Rodrigo Moraes, com certeza, estará fazendo essa convocação, e aí tornamos público isso daí. Deputado, mesmo em andamento, a comissão pode receber denúncias da população referentes a irregularidades no transporte escolar, né? Acredito que, pelo que o senhor falou das estatísticas, vão ser muitas denúncias aqui na CPI, na Assembleia Legislativa. Quais são os canais de denúncia? Então, exatamente isso aí. Como ela foi formada agora na semana passada, agora nós vamos, na próxima reunião que a gente terá na semana, nós vamos colocar na pauta isso, que canal que nós vamos utilizar para isso, tá? Então, é coisa muito recente. Então, eu diria para você, se nós fizermos uma entrevista na próxima semana, daqui uma semana, eu tenho certeza que já vai ter um outro cenário, inclusive com essa questão aí de qual canal, ou quais os canais, né, nós vamos ter aí o pessoal nos está passando denúncia. Mas acreditamos aí que, como nós temos aí, a rede social está muito ativa, né? Todos os pais aí, todo mundo tem aí o celular, o smartphone, a internet, e todos os parlamentares têm aí a rede social à disposição da população. Então, com certeza, isso vai ser um canal natural de receber aí as denúncias, né? Obviamente, deve ter um canal oficial, né, da própria comissão para receber isso aí, mas tenho certeza aí que o deputado Rodrigo Moraes já está cuidando disso, e eu, como vice-presidente, vou estar conversando com ele também para nós agilizarmos essa questão aí, para tornar público a existência dessa CPI para a sociedade e já, conjuntamente a isso, ter um próprio canal para o pessoal estar nos mandando essas denúncias. Exatamente, deputado. O senhor disse que essa CPI veio de uma pesquisa, né, do Tribunal de Contas, que apurou todas essas irregularidades com o transporte escolar. Provavelmente uma pesquisa respondida pela sociedade, pelos pais, né, das crianças. Então, é importante mesmo, né? Eu queria que você destacasse a importância da participação da sociedade, tanto nessas pesquisas do Tribunal de Contas e agora também, né, nessa CPI que está sendo formada aqui na Assembleia Legislativa para debater o assunto. E como o senhor disse, né, mais para frente, assim que for feitas novas reuniões, vai ser disponibilizado um canal para a população participar. Eu queria que você destacasse a importância da população participar dessas questões aqui do Legislativo. Caroline, eu entendo assim, a nossa sociedade, né, ela sempre foi um pouco distante da questão política, né? E com o advento aí das redes sociais, ficou muito mais fácil e muito mais assim claro das pessoas, da população entender como que funciona o poder legislativo, né? Eu vou te dar só um exemplo, né? E eu acho que vocês acompanharam muito bem como bons jornalistas que são, né? Na questão que teve o impeachment aí da presidente Dilma, que o país inteiro conseguiu descobrir como é que funcionava o Supremo Tribunal Federal, que eram 11 juízes, sabiam de cor o nome dos 11 juízes que estavam lá por conta da rede social. Até na época surgiu um comentário, foi muito preciso, né? Que em tempos atrás os brasileiros sabiam o nome dos 11 jogadores da seleção brasileira e não sabiam quem eram os 11 do Supremo Tribunal. E aquele assunto lá do impeachment, que já era rede social, já estava bem distribuída em todas as camadas da sociedade,
foi possível ver as entranhas de como funciona tudo aquilo, o poder todo. Então, a sociedade, a partir daquele momento, o brasileiro todo sabia que o Supremo era 11 juízes e sabia o nome de todos eles com o presidente, aí ficou sabendo. Então, como a sociedade é extremamente dinâmica quanto ao desenvolvimento aí de todas as questões relacionadas aí a redes sociais, a informatização, já está muito bem maduro esse sistema, e principalmente agora, essa questão da pandemia, ficou todo mundo em casa e todo mundo já aprendeu a utilizar todos os canais de informação, por isso se comunicar não só com a família, como saber as notícias de última hora, mais que a televisão também, então aí já as pessoas estão mais em casa, estão mais atentas às notícias, né? E eu estou conversando para minha mãe, eu tenho uma mãe de 90 anos, completados agora em março, e eu faço lives e a minha mãe está lá no telefone, eu entrando nas lives lá, falando com todo mundo, a família e tal. Então, ou seja, é extremamente importante a sociedade entender e saber como as coisas funcionam, e elas já estão preparadas para acompanhar de perto não só esse assunto aí das questões da CPI do transporte escolar, como qualquer outro assunto. A importância que isso tem, que leva para o seio das famílias, né, a questão do debate de temas atualizados. Então, vai ser extremamente importante nós, como vamos estar aí presentes nessa CPI, vamos conversar com o nosso presidente, né, o deputado Rodrigo Moraes, para nós fazermos o máximo e o que pudermos fazer para deixar bem claro as informações de todo o andamento da CPI, para que o pessoal realmente saiba justamente isso aí que foi comentado aí pelo Luciano, a importância que é gravíssimo esse assunto. Quando você fala de criança, é um assunto grave que nós temos que dar total prioridade, total atenção, e a sociedade tem que estar junto com a gente aí. A importância da sociedade nos acompanhar isso, porque isso faz parte do dia a dia, né, das pessoas. Hoje as crianças estão tudo em casa, mas daqui a pouco com certeza essa pandemia vai estar sob controle daqui a um tempo, a gente espera, né, depois da vacina e tudo mais, e haverá necessidade, e tenho certeza que conforme nós formos passando informação para a sociedade, a própria sociedade, através do acompanhamento dessa CPI, para ver o que vai estar acontecendo, vai ficar mais atenta a essas questões quando voltar aí a questão das escolas, vão querer saber das empresas contratadas se estão realmente dentro daquilo que a lei estabelece. Então, é primordial aí a sociedade também estar nos acompanhando e nós levarmos para a sociedade todo o histórico do andamento dos trabalhos. Para a gente encerrar, deputado, duração dessa CPI, né? Quanto tempo o relator tem para emitir um parecer? Quais são aí são 6 meses? É mais de 6 meses? Pode ser prorrogado? Explica para a gente, por favor. A CPI, a duração dela é 6 meses, né? Se por acaso o trabalho não conseguir ser concluído nesses 6 meses, ela pode ser prorrogada por igual período. Entende? Mas eu acredito que o pessoal é bem capaz, as pessoas, os parlamentares que estão compondo a CPI, são pessoas extremamente capacitadas aí. Acreditamos que nos 6 meses nós vamos dar conta do recado, né? Obviamente, se a gente descobriu as coisas foram ficando difíceis, né? Até mesmo por conta da pandemia, que nós estamos em julho. Se a pandemia durar, por exemplo, até o final do ano, que a gente quer que não aconteça, mas a gente tem que prever alguma coisa, né? Pode ser prejudicado nessas questões aí de ouvir, de fazer diligência e tal, pode ser prejudicado. Então, pode ser que ela dure um pouco mais do que outras CPIs que foram feitas do passado, que não tínhamos essa questão da pandemia. Mas nós vamos estar atentos, vamos trabalhar e vamos manter sempre informados, viu, Luciano? Tá certo. Gostaria de agradecer, então, ao deputado aí pela participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Muito obrigado aí pelas informações da CPI do transporte escolar. Obrigada, deputado. Seja sempre bem-vindo. Luciano e Caroline, agradeço muito aí, agradeço a Flavinha também, que está nos bastidores, agradeço a todo o pessoal da equipe técnica de vocês e, mais uma vez, parabenizo vocês pelo brilhante e excelente trabalho que vocês fazem aí, mantendo a população e os parlamentares muito bem informados. Muito obrigado, uma boa, excelente semana, que Deus abençoe a todos. Para nós, deputado, muito obrigado. Bem, o Jornal da Rede Alesp conversa agora com o Sérgio Saleitão. Ele é secretário de Cultura e Economia Criativa. Ele nos fala aí sobre o Festival de Inverno de Campos do Jordão. Bom dia, secretário. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, é um prazer estar com vocês.
Secretário, a gente agradece muito a sua presença, a sua disponibilidade, e foi anunciado na semana passada a mudança da data do Festival de Inverno de Campos do Jordão. Então, quando o festival vai acontecer e como foi a decisão para a mudança dessa data? Bom, nós adoraríamos, obviamente, estar realizando neste momento a 51ª edição do Festival Internacional de Campos do Jordão. Mas, infelizmente, por conta da pandemia do coronavírus, não é possível, não é seguro, não é viável. A decisão de realizar esta 51ª edição em janeiro de 2021, e foi este anúncio que fizemos. Portanto, a próxima edição do festival acontecerá do dia 2 ao dia 31 de janeiro de 2021. Nós teremos, portanto, 2 edições do festival. Uma que será a 51ª, uma edição de verão, e teremos entre o final de junho e o iníciozinho de agosto a 52ª edição, que será, então, uma edição de inverno. Secretário, muitas cidades como Campos do Jordão vivem do turismo. O senhor acredita que a mudança de data será um fôlego em termos de planejamento e para a retomada econômica da cidade? Sem dúvida. É como nós estamos encarando, aliás, não apenas nós, mas também o prefeito, o Fred Guidoni, e todo o setor de turismo de Campos do Jordão. Esperamos que essa 51ª edição do festival, que ocorrerá em janeiro de 2021, seja um marco da retomada do turismo e, portanto, da geração de renda, da geração de emprego, da geração de inclusão e desenvolvimento em Campos do Jordão. Obviamente que o setor de turismo, assim como o setor de cultura e economia criativa, o setor de turismo foi muito impactado pela crise gerada pela pandemia do coronavírus. Isso abalou as cidades que têm o turismo como a sua principal atividade econômica, mas já estamos, então, planejando esta retomada, e o marco será o festival em janeiro. E, secretário, esse festival ele é o maior festival de música clássica aqui da América Latina, né? É bem popular aqui, não só na cidade de São Paulo, não só no estado, né, de São Paulo. E um festival como esse demanda também uma visibilidade financeira também para os participantes, né? Para esses artistas. Como que a decisão, então, da mudança foi dialogada com esses artistas, né? Eles apoiaram, acreditam que essa nova edição, né, por conta da pandemia no verão, também vai ser benéfica para eles? Sem dúvida, essa decisão foi tomada a partir de uma consulta feita a todos os partícipes do festival, todos aqueles que contribuem, seja para a organização, seja para a viabilização financeira, seja também para a realização artística, e estão todos de acordo também. Consultamos a prefeitura, dialogamos com o trade de turismo de Campos do Jordão, enfim, todos partícipes e felizes com esta notícia, né? A alternativa seria realizar um festival apenas virtual, e aí a gente não teria o mesmo impacto e não teria essa dimensão de estímulo, de incentivo ao turismo e de geração de renda e emprego. Mas será uma grande edição. Nós estamos prevendo a realização de 110 concertos em 7 palcos, incluindo o novo palco do Parque Capivari, que é um auditório ao ar livre espetacular, estado da arte. Faremos a abertura dele nesta edição de janeiro do festival, e será também um festival híbrido, quer dizer, teremos todas as atividades presenciais e também a transmissão ao vivo pela plataforma Cultura em Casa de toda a programação, todos os concertos, todas as atividades. Enfim, será uma excelente edição também com o retorno do programa pedagógico, que é uma marca deste festival. Teremos em janeiro 230 alunos bolsistas
em Campos do Jordão. Nos últimos anos, este programa tem acontecido em São Paulo, em paralelo ao festival. Agora vamos retornar com os bolsistas para Campos do Jordão. Eles terão 1.600 horas de aulas com 70 professores brasileiros e estrangeiros e serão, ao todo, 35 concertos e recitais que esses jovens talentos da música clássica farão. Uma curiosidade, secretário, é o nome do festival, né? A gente está falando de festival de inverno, de Campos do Jordão, e ele vai acontecer no verão, né? Vai mudar o nome, vai manter o nome? Acho que deve manter o nome, é isso? É uma excepcionalidade, por isso essa 51ª edição, ela terá o nome de Festival Internacional de Inverno e Verão de Campos do Jordão. E nós vamos, após a realização dela, vamos analisar como foi. Eu acho que potencialmente estamos criando aí o embrião de um festival de verão que eventualmente poderá começar no verão de 2022. Isso vai depender, obviamente, dos resultados desta iniciativa. Acho muito importante que nós possamos ter eventos culturais em períodos de contraciclo do turismo como uma forma de ativar a infraestrutura turística no momento de baixa ou média demanda. Sem dúvida que o auge do turismo em Campos do Jordão é o inverno, né? E o festival acaba acontecendo junto deste auge, contribui muito para isso, claro, mas ele pode ser ainda mais indutor de geração de renda, emprego e desenvolvimento, indutor de turismo, acontecendo também no verão. Vamos fazer uma avaliação, talvez estejamos aí gestando o embrião de um festival de verão para Campos do Jordão. Perfeito. E, secretário, por conta da pandemia, há uma demanda maior, né, de incentivos, agora principalmente na área da cultura. Perdão. E o senhor falou à Comissão aqui de Educação e Cultura da Assembleia Legislativa que o projeto 350 de 2020, que foi aquele projetão que foi aprovado com medidas contra a pandemia, após ele ser sancionado, seriam necessários ainda mais recursos para atender, né, essas demandas relativas à cultura. Como está essa questão? Vocês estão em contato? Há uma expectativa de algum projeto, alguma demanda que vocês precisam nesse momento na área da cultura? Bom, é importante dizer que nós lançamos recentemente 3 programas com um investimento total de 177,2 milhões de reais, um investimento recorde na área cultural e criativa. Os programas foram lançados em 10 de julho, são o PROAC Expresso ICMS, o PROAC Expresso Editais e o Juntos pela Cultura 2020. Por meio desses 3 programas combinados, nós vamos apoiar a realização de 4.800 projetos, com a previsão de geração de quase 54 mil postos de trabalho e um impacto econômico projetado pela FGV da ordem de 267 milhões de reais. Ao todo, são 52 linhas. Muitas dessas chamadas públicas já estão abertas, aguardando as inscrições dos projetos, né? É um investimento muito especial, com o sentido de impulsionar a retomada do setor cultural e criativo, que foi muito impactado, muito abalado pela crise gerada pelo coronavírus. É um investimento 10 vezes maior do que o investimento em cultura, neste momento, feito pelo segundo estado brasileiro que mais investiu. Quer dizer, São Paulo está dando um exemplo, não apenas para as suas regiões, para os seus municípios, mas também para o país, né? Isso se junta a todas as demais iniciativas que nós já vínhamos realizando, como a criação da plataforma Cultura em Casa, que, além de disponibilizar gratuitamente para a população conteúdos culturais de grande qualidade, é também um meio de geração de renda e oportunidades para o setor cultural. Também as linhas de crédito disponibilizadas no âmbito da Desenvolve São Paulo
e no âmbito do Banco do Povo, enfim, todas as iniciativas que tomamos, primeiro com o sentido de mitigar o impacto da crise sobre o setor cultural e criativo, que é um dos mais importantes do estado de São Paulo, em termos econômicos, em termos de geração de renda, emprego e desenvolvimento, e depois, agora, com o intuito de estimular a recuperação, a retomada, acelerar este processo. Em breve, nós vamos receber os recursos da Lei Federal 14.017, a chamada Lei Aldir Blanc. Teremos mais 566,2 milhões de reais para investir em âmbito estadual e em âmbito municipal aqui em São Paulo. Também será um investimento de muito peso e com força suficiente para incentivar e estimular essa retomada. Nós estamos também nos organizando, nos preparando e ajudando os municípios a se preparar para receber esses recursos e aplicá-los com celeridade e com rigor. Secretário, no setor da economia criativa, a pandemia trouxe aí grandes perdas, não só aqui no Brasil, como no mundo. Como é que a Secretaria está lidando com uma questão, uma vez que boa parte dos trabalhadores desse setor não tem emprego formal? Nós temos aqui em São Paulo cerca de 1,5 milhão de postos de trabalho gerados pelo setor cultural e criativo, sendo que 1 milhão de profissionais são autônomos, temporários, MEIs, enfim, outras formas de relação de trabalho que não o emprego formal. Boa parte desses trabalhadores ficou sem renda por conta da crise da pandemia, por isso nós lançamos as linhas de crédito, nesse caso, sobretudo, a linha de crédito do Banco do Povo, operações de até R$20 mil, com juros muito baixos e condições muito facilitadas. E agora estamos realizando este investimento de R$ 177,2 milhões em 4.800 projetos culturais. Com os recursos da Lei 14.017, nós faremos um programa de renda básica para trabalhadores da cultura, que receberão R$600 por 5 meses, aqueles que não receberam o auxílio de R$600 do governo federal, portanto, será complementar àquele programa, e faremos também o subsídio ao funcionamento de espaços culturais que tiveram que fechar as suas atividades por conta da pandemia. Acho que é um programa robusto, considerando a soma de todas as iniciativas, um investimento recorde no setor cultural e criativo, com este intuito de acelerar a sua recuperação. É importante dizer que o conjunto da sociedade se beneficia disso, não apenas os artistas, os técnicos, os profissionais, porque teremos como resultado o aumento da oferta de cultura, um estímulo grande à demanda e também à geração de renda, de emprego e de desenvolvimento. Esse setor, eu repito, é um dos mais importantes da economia de São Paulo. Normalmente gera 3,9% do PIB estadual. Isso significa cerca de 79 bilhões de reais ano que a arte, a cultura e a economia criativa geram em São Paulo. São Paulo produz 50% do PIB criativo do Brasil. Tá certo, a gente gostaria de agradecer o secretário Sérgio Saleitão, secretário de Cultura e Economia Criativa. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Obrigada, secretário, seja sempre bem-vindo. Muito bem-vindo. obrigado pelo espaço. Bom trabalho para vocês. Obrigado, secretário. Bem, pessoal, já está em vigor no estado de São Paulo a proposta do deputado estadual Tenente Nascimento, do PSL, que oferece, por parte do governo do estado de São Paulo, recursos tecnológicos, como internet gratuitamente a alunos da rede pública estadual de ensino. A Lei 17.268/2020, sancionada na semana passada, em seu artigo 10º, cuja autoria do Tenente Nascimento, traz essa garantia aos alunos neste período de pandemia em que o ensino está sendo realizado à distância.
Atualmente, estudantes da rede pública acessam as aulas por meio do aplicativo Centro de Mídias SP, apostilas e através de um canal de televisão criado pelo governo. A rede pública conta com 3,5 milhões de estudantes, menos da metade, que é 1,6 milhões, 46%, acessaram o aplicativo. 50% dos alunos da rede estadual não estão conseguindo acompanhar o ensino à distância. É preciso levar em conta que muitos não têm acesso à internet em seus lares, afirmou o deputado Tenente Nascimento. O parlamentar também ressaltou que sua proposta vai atender e beneficiar famílias com mais de um filho estudante. Abre aspas. Tem família com mais de 3 filhos em casa e apenas um aparelho celular com internet, dificultando o acesso a todos. Essa medida visa atender famílias que antes não tinham e agora terão 100% de acesso à internet. Fecha aspas, concluiu o Tenente Nascimento. A iniciativa do deputado Itamar Borges, do MDB, aconteceu na última sexta-feira. O ato solene em comemoração aos 130 anos da JUSESP em ambiente virtual. A Junta Comercial do Estado de São Paulo é o órgão responsável pelo registro, fé pública e publicidade dos documentos arquivados pelos empresários, sociedades empresárias e sociedades cooperativas no Estado. O deputado comentou sobre a importância da Junta Comercial em todo o Estado. Vamos ouvir. O filme que me veio mais presente aqui, entre tantos outros, presidente Valtteri, de quando fui prefeito lá em Santa Fé do Sul, e tive o privilégio de enfrentar desafios que hoje eu vejo a Junta Comercial da Show, que é essa questão e essa solução imediata, a abertura, a digitalização, a aceleração dos processos de abertura e encerramento. Parabéns, fico muito feliz por tudo isso. Também estiveram presentes os presidentes do Conselho Regional, José Donizete Valentina, e do Sindicato dos Contabilistas, o Geraldo Carlos Lima. Se você quiser rever este ato solene, é só acessar nosso canal no YouTube. Além das solenidades, temos todos os programas e entrevistas feitos aqui na Rede Alesp. Bem, pessoal, a proposta feita pelo deputado Emílio de Souza, do PT, garante hospedagem para profissionais da saúde expostos ao coronavírus. Agora é lei no estado de São Paulo. O artigo 16 da Lei 17.268/2020 garante esse benefício aos trabalhadores que estão na linha de frente. A lei é um resultado do projeto de lei 350 de 2020, que reúne propostas de vários parlamentares e trata de medidas de emergência para o combate ao coronavírus aqui no estado. O projeto tinha sido aprovado pelos deputados no dia 16 de junho. O parlamentar comemorou a sanção. Abre aspas. Esse é um avanço importante no combate ao coronavírus. Essa é uma medida necessária para vencermos a doença, pois ela possibilita que esses trabalhadores preservem a si e a própria família da contaminação, fecha aspas, afirma aí o Emílio. Além da hospedagem para profissionais de saúde expostos ao vírus, o projeto de lei 350 de 2020 também contemplava outra proposta do deputado: a garantia do fornecimento de máscaras e EPIs para os trabalhadores que fazem atendimento público. Jornal da Rede Alesp. Bem, pessoal, o governador de São Paulo, João Dória, em coletiva realizada no Palácio dos Bandeirantes, anunciou a volta do automobilismo e do motociclismo em todo o estado, desde que a região esteja na fase amarela. Ainda não há uma data confirmada para o retorno, que será sem público. As atividades do esporte a motor poderão ser retomadas nas regiões que estejam na fase amarela do Plano São Paulo. Isso é um fator importante a ressalvar, a faixa amarela do Plano São Paulo, e sempre com os devidos cuidados de protocolo, sob a orientação do Centro de Contingência do Covid-19, o nosso Comitê de Saúde. Será obrigatório o cumprimento fiel e rigoroso das medidas de segurança e restrição de público nas corridas, assim como testagem de pilotos e de todos os profissionais que atuam nessas equipes, assim como fornecedores, medição de temperatura obrigatória, uso obrigatório de máscaras, além de outros protocolos, entre os quais o uso de álcool gel
e sanitários de limpeza e manutenção e higienização de sanitários de todas as instalações destes autódromos. E, logicamente, sem público presente nas provas. João Dória também falou sobre a mudança de fase da região de Piracicaba, que foi da laranja para a vermelha, que é a mais restritiva, onde funcionam apenas os serviços essenciais. Todas as outras regiões do estado permanecem na mesma classificação. Essa será a 7ª atualização do mapa do Plano São Paulo, com uma mudança na região de Piracicaba, da fase laranja para a fase vermelha. Como anunciamos desde o início do Plano São Paulo, as mudanças para fases menos restritivas de atividade econômica e mobilidade social acontecem a cada 2 semanas em datas pré-determinadas. Já a regressão, ou seja, dar um passo atrás para fases mais rigorosas, pode ocorrer a qualquer momento. Não há necessidade de aguardar 1 ou 2 semanas. Nós temos que evitar a propagação da pandemia e a saturação do sistema de saúde pública no estado de São Paulo. E o Plano São Paulo prevê regressões para regiões em que a pandemia tenha se intensificado, o que é o caso de Piracicaba. E é muito importante que as autoridades locais, ou seja, prefeitos e secretários de saúde, assim como a opinião pública dessas regiões, compreenda que essas medidas do Plano São Paulo são para protegê-las, proteger vidas e a saúde destas pessoas. O secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli, detalhou sobre o reforço no atendimento hospitalar da região de Piracicaba, que voltou para a fase vermelha do Plano São Paulo. O Estado segue aumentando a sua capacidade hospitalar, mantendo o atendimento para todas as pessoas do Estado de São Paulo. Nós crescemos 11% na capacidade hospitalar da média do Estado ao longo da última semana, saindo de 20,3 leitos por 100 mil habitantes e vindo para 23,3 leitos por 100 mil habitantes agora, portanto, uma capacidade hospitalar que aumenta em todo o Estado de São Paulo. Distribuímos 179 respiradores ao longo da semana e hoje vamos distribuir mais 80 respiradores, totalizando 259 respiradores nessa semana. Esses respiradores vão para a região de Bauru, 20 respiradores, Marília, 5 respiradores, Ribeirão Preto, 15 respiradores, Sorocaba, 20 respiradores e São José dos Campos, 20 respiradores também. Na região de Piracicaba, que hoje vem para a fase vermelha, é toda uma ação do governo do estado que foi articulada ao longo da última semana. No Hospital Regional de Piracicaba, na próxima terça-feira, entram em atividade 12 novos leitos, que somados aos 38 leitos já disponíveis, chegamos a 50 leitos de UTI Covid no Hospital Regional de Piracicaba. Lá também tem um projeto em parceria com o INCOR, Dr. Carlos Carvalho, de tele-UTI, portanto, investindo na quantidade de leitos e também na qualidade desses leitos de UTI para Piracicaba. Investimentos também em Limeira, em Rio Claro, em Pirassununga, em Rio das Pedras, aumentando a capacidade hospitalar de toda a região de Piracicaba e mantendo todas as pessoas com atendimento aqui no estado de São Paulo. Além disso, o Hospital de Ibirapuera, que já foi regulado para ter pessoas da região de Piracicaba também ao longo dessa semana, conforme anunciamos, já recebe pessoas da região e também vem colaborando com esse atendimento hospitalar para Piracicaba. E o secretário de Educação, Rocieli Soares, detalhou sobre a volta às aulas em todo o estado. Ele ressaltou que, apesar da data de retorno pré-estabelecida para 8 de setembro, os protocolos de segurança devem ser seguidos se a região não estiver há pelo menos 28 dias na fase amarela. As aulas permanecerão sendo online. Só voltaremos em 8 de setembro se as condicionalidades determinadas pelo centro de contingência forem cumpridas, ou seja, número de casos decrescente, o estado no amarelo com 28 dias. Se isso não estiver, isso foi muito claro desde o início, não voltará.
Então, esse é um primeiro ponto. Nós não aceitamos e vamos trabalhar com absoluta segurança nesse processo. Não dá, por isso que os nossos protocolos estão falando, nós não voltamos com a condição de hoje, só voltaremos e será somente com segurança com a área da saúde. Não retornaremos com pessoas de risco, sejam eles os nossos profissionais, sejam eles as nossas crianças, os nossos adolescentes, que especialmente entre adolescentes e crianças são o maior risco. Então, os protocolos estão mantidos, as datas nós vamos medindo. No dia 24 de julho teremos um outro boletim, lá no dia 7 de agosto teremos outro boletim, e se não entrarmos dentro das condições, não será necessariamente naquela data. Por isso, a coisa mais importante, assim como é o Plano São Paulo, é a gente seguir as condicionalidades determinadas junto com a área da saúde, com absoluta segurança. Em relação ao retorno das aulas, certamente teremos que contratar professores, sim, para substituir aqueles que são do grupo de risco para o serviço, não só professores, agentes de organização escolar e outros. Então, a nossa previsão é de pelo menos 10 mil professores que nós teremos que ter para que o retorno possa se dar. Mas ainda é uma previsão, porque nós estamos fazendo uma pesquisa mais apurada com os profissionais para que eles informem se ele é de grupo de risco, que é presente, qual o dos riscos, e aí, validando com a área médica, logicamente, eles estarão em teletrabalho. Mas isso ainda vamos trabalhar daqui até a segunda quinzena de agosto. O prefeito da cidade de São Paulo, Bruno Covas, falou sobre o cancelamento dos grandes eventos, incluindo o Réveillon na Avenida Paulista. São 4 grandes eventos que nós temos nesse segundo semestre de 2020. 2 sobre a responsabilidade da Prefeitura, organizados pela Prefeitura, a virada cultural e o Réveillon na Paulista. Nós já havíamos anunciado que a virada cultural seria realizada de forma online, não teria virada cultural presencial, e hoje a gente anuncia que nós também não teremos o Réveillon na Paulista nessa virada de ano de 2020 para 2021. Tanto a Prefeitura quanto o Governo do Estado de São Paulo, os técnicos da Vigilância Sanitária e do Governo do Estado entendem muito temerário nós organizarmos um evento para 1 milhão de pessoas na Avenida Paulista para dezembro desse ano. Como é um evento que requer uma organização de pelo menos 3 meses, envolve patrocínio, envolve agenda de artistas, envolve pacotes promocionais de hotéis, turismo. Nós queremos aqui, com a maior previsibilidade possível, já deixar anunciado que a Prefeitura também não vai organizar o Réveillon da Paulista. Nós seguimos conversando com os organizadores dos 2 outros grandes eventos, que não são eventos organizados pela Prefeitura, que é a Parada LGBT e a Marcha para Jesus. Já eram eventos que deveriam ter acontecido em junho, mas foram adiados para novembro. Então, nós seguimos conversando com a organização desses 2 eventos e assim que tivermos uma posição conversada e dialogada com os organizadores, nós iremos divulgar. E o coordenador do Centro de Contingência, João Gabardo, falou sobre a chamada imunidade de rebanho. Essa imunidade de rebanho, em lugar nenhum ela chegou tão alta assim, 40% a 45%, para poder começar a ter redução dos casos. No início se imaginava que isso chegaria em 70%, 80%, não aconteceu isso em lugar nenhum, é muito menos do que isso. Eu sempre dou exemplo, Nova York, com tudo que aconteceu na cidade de Nova York, tem 21% de pessoas com anticorpos. Na região do Pará, algumas cidades que tiveram a doença de uma forma muito intensa, tiveram no máximo 20%, 25% de pessoas
com imunidade. E a partir daí já começa a regredir. Então não há necessidade nem expectativa de que nós cheguemos a 40%, 45% para poder ter evolução. Nós esperamos que haja uma curva descendente com um percentual muito menor de pessoas já com imunidade. E se acha, nós entendemos, e essa é uma das hipóteses, que as pessoas, nem todas as pessoas expostas ao vírus vão adquirir a doença. Muitas pessoas podem ter uma imunidade natural pelo contato anterior a outro tipo de vírus. Jornal da Rede Alesp. Bem, pessoal, em mais uma iniciativa para a prevenção e combate à pandemia do novo coronavírus, a CPTM realizou ao longo dessa semana testes com um novo produto de desinfecção de trens. O procedimento foi realizado em uma composição que atende a linha 8, Diamante, da companhia. Além de representantes da CPTM e da empresa fabricante, pessoas ligadas ao Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o IPT, também acompanharam o teste, que aconteceu no pátio de Presidente Altino, zona oeste de São Paulo. De acordo com Wagner Rodrigues, gerente de operação e manutenção da CPTM, foi colhida uma amostra de superfície antes da aplicação, que consiste em uma lata de spray tipo granada. Foram utilizadas 2 para cada vagão. Se for comprovada a eficácia do produto, a CPTM vai avaliar a aquisição. Abre aspas, mas tudo depende do resultado dessa importante série de testes que está sendo feito ao longo desta semana. Fecha aspas, afirma o gerente. Desde o início da pandemia, a CPTM tem trabalhado para atuar contra a proliferação da Covid-19. No início de maio, a companhia instalou na estação Tatuapé, que atende as linhas 11 Coral e 12 Safira, as 2 primeiras cabines de desinfecção de passageiros da capital paulista. No final do mesmo mês, a estação Vila Olímpia, na linha 9 Esmeralda, também passou a ter uma. Em junho, começou a ser usado em trens na linha 7 Rubi e 10 Turquesa, um novo sistema de higienização de trens com pulverização de uma névoa de minúsculas gotículas ionizadas de desinfetantes. A solução sanitizante usada nesse sistema higieniza e elimina micro-organismos e partículas em suspensão, como bactérias, germes e vírus. A CPTM foi a primeira empresa de transportes ferroviários a usar essa tecnologia no combate à Covid-19. O processo de higienização interna de cada vagão leva cerca de 8 minutos. Colaboradores da CPTM atuam como voluntários na confecção de máscaras destinadas tanto aos próprios colaboradores quanto à população em geral. E também, com a ajuda de doações, a companhia já doou máscaras para ONGs e para a população em suas estações. Abre aspas, a CPTM tem trabalhado para conhecer e aplicar soluções inovadoras e eficazes no combate à Covid-19. Para a população, mantemos o pedido de utilizar máscaras no transporte público, sempre lavar as mãos e sair de casa somente se for necessário, fecha aspas, afirma o presidente da CPTM, Pedro Moro. Jornal da Rede Alesp. Bem, pessoal, vamos conferir os números do coronavírus em todo o Brasil, né? 79.535 mortes confirmadas até as 8 horas desta segunda-feira, aponta em um levantamento feito pelo consórcio de veículos de imprensa a partir de dados das secretarias estaduais de saúde. O balanço também indicou que 1.055 mortes aconteceram nas últimas 24 horas. 2.100.112 casos foram confirmados. Bem, pessoal, confira agora o destaque que marcou esse primeiro bloco do Jornal da Rede Alesp. O deputado Wellington Moura, do Republicanos, destinou uma verba por meio de sua emenda parlamentar voluntária para o reforço da saúde do município de Santos. A quantia de R$1 milhão já está disponível para o uso da Secretaria Municipal de Saúde. Carol, eu sempre gosto de falar no final de cada bloco o destaque, né, desse primeiro bloco. Assim. Qual foi o destaque aí, na sua opinião? O que você acha?
Eu gostei bastante da entrevista que a gente fez com a secretária, né, Aline Cardoso, a secretária Sobre municipal. a questão do emprego, né? Exatamente, porque, infelizmente, por conta da pandemia, muitas pessoas ficaram desempregadas, né? E ela também citou a questão de fazer aquela ponte entre as pessoas com deficiências e as empresas, que muitas vezes as empresas não conseguem cumprir a cota porque não têm acesso ainda ao currículo dessas pessoas. É tão importante, então, essa ligação. Então fica aí, né, o alerta aí nesse primeiro bloco aqui do Jornal da Rede Alesp. Bem, pessoal, a Caixa Econômica Federal começa nesta segunda-feira o pagamento da 4ª parcela do auxílio emergencial. Os primeiros contemplados serão os beneficiários do Bolsa Família, qualificados no programa, que receberão a quantia de R$ 600. Mães solteiras receberão o valor de R$ 1.200. Em calendário escalonado a partir do número final do NIS. Bem, pessoal, você acompanha a partir de agora a transmissão da reunião da Comissão de Segurança Pública e Assuntos Penitenciários com a finalidade de apreciar a pauta com 16 itens. Você continua assistindo o jornal aqui da Rede Alesp pelo nosso canal no YouTube. Bem, tá bom. Gente, o Jornal da Rede Alesp vai falar agora com o deputado Rafa Zimbaldi, do PL. Deputado, muito bom dia. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia a todos os ouvintes da TV da Rede Alesp. É um prazer estar com vocês. Deputado, como é que estão os trabalhos aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo? Como é que tá? Qual que é a avaliação que o senhor faz aí? E quais são as informações que o senhor tem aqui para a gente? Bom, creio que a Alesp tem trabalhado